A primeira mentira que contei naquela noite não foi que cheguei atrasada. Foi fingir que não estava com dor. Sussurrei, desculpa o atraso. Antes que alguém na sala tivesse a chance de perguntar por que eu cheguei 23 minutos atrasada, minha voz soou firme o suficiente. Meu sorriso quase pareceu real. Era tudo o que eu queria. A sala de conferências no 34º andar dava vista para o horizonte de Manhattan, envolta em chuva prateada e luz do fim de tarde. Homens em ternos bem cortados ficavam em silêncio pelas paredes, enquanto assistentes organizavam pastas e bandejas de café com precisão ensaiada. Tudo na sala falava a língua do poder. Tudo, menos eu. Meu blazer azul marinho tinha sido passado antes do nascer do sol. Minha pasta de couro estava gasta nos cantos. Sapatos meus já foram de cor creme. Naquela noite, apenas um deles ainda era. Mantive meu pé esquerdo ligeiramente atrás do direito, rezando para que ninguém notasse a mancha escondida sob a borda do salto. Não notaram. Estavam muito ocupados se preparando para a chegada de Adrian Moretti. As pessoas gostam de chamá-lo de homem de negócios. Outros preferiam filantropo. Os jornais o chamavam de investidor. Nenhum deles jamais usou a palavra sussurrada a portas fechadas. Máfia. Eu nunca o tinha conhecido antes. Esperava nunca mais revê-lo depois daquela noite. Atravessei o polido chão de mármore, um passo cuidadoso de cada vez, fingindo que não estava contando silenciosamente cada respiração entre cada movimento. Meu tornozelo protestava a cada centímetro. Meu sapato parecia 2 números menor por causa do inchaço. Ainda assim, continuei andando. Chegar atrasada era embaraçoso. Parecer fraca era inaceitável. Senhorita Bennet, alguém cumprimentou. Estávamos começando a nos preocupar. Forcei outro sorriso. Trânsito. Mais uma mentira. As portas do elevador se abriram antes que alguém pudesse responder. A sala ficou perfeitamente imóvel. Adrian Moretti entrou sem aumentar a voz ou exigir atenção. Ele nunca precisou. Alto, composto, vestindo um terno grafite que parecia incrivelmente sem esforço. Ele reconheceu apenas algumas pessoas com um aceno discreto antes de se dirigir para a cabeceira da mesa. As conversas desapareceram naturalmente ao redor dele. Confiança como a dele não precisava de introdução. Abaixei os olhos, esperando desaparecer no fundo. Quase funcionou. Quase. "Todos estão aqui?" Ele perguntou calmamente. "Sim, senhor." O assistente respondeu. Quase. Meu coração deu um pulo. Dei mais um passo em direção à cadeira vazia na extremidade da mesa. A dor aguda que disparou pela minha perna quase tirou meu equilíbrio, mas me segurei antes que alguém notasse, exceto ele. Os olhos de Adrian nunca chegaram ao meu rosto, pararam nos meus pés. Sua expressão não mudou. Isso, de alguma forma, piorou. Ele observou a pequena hesitação antes do meu próximo passo. Ele notou o jeito que eu transferia meu peso para uma perna. Ele notou as leves marcas se espalhando pela lateral do meu sapato. Então, pela primeira vez, ele olhou diretamente para mim. Aqueles olhos cinzas não continham piedade, nem curiosidade, apenas um cálculo silencioso. "Senhorita Bennet", disse ele calmamente, "quantos degraus você subiu antes de decidir pedir desculpas em vez de pedir ajuda?" A sala caiu em silêncio. 20 pares de olhos se voltaram para mim. Abri a boca, já procurando outra mentira. Mas antes que uma única palavra escapasse, Adrian olhou para a janela, depois de volta para o meu sapato, como se tivesse acabado de resolver um enigma que ninguém mais sequer percebia existir. E naquele silêncio impossível, compreendi algo que me assustou muito mais do que a dor na minha perna. Ele já sabia que a noite não tinha começado com um acidente. Cada instinto me dizia para me explicar. Em vez disso, fiz o que vinha fazendo há meses. Sorri. Era incrível como as pessoas frequentemente aceitavam um sorriso em vez da verdade. Endireitei os ombros, ignorando a pulsação surda subindo do meu tornozelo para o meu joelho, e encontrei os olhos de Adrian Moretti por exatamente 2 segundos antes de desviar o olhar. "Estou bem", disse eu calmamente. "É apenas uma torção leve." As palavras soaram convincentes o suficiente para todos. Não para ele. Ele me estudou com a mesma expressão calma, então puxou a cadeira mais próxima dele em vez de sentar na sua. "Sente-se aqui." Não foi alto. Não foi exigente. De alguma forma,
Isso o tornou impossível de ignorar. Obrigada, mas estou confortável onde estou. Outra mentira. Ficar parada doía mais do que andar. O assistente ao lado dele deu um passo à frente. Senhorita Bennet, podemos chamar o médico do prédio? Por favor, não. Minha resposta veio rápido demais, muito ríspida. Todas as cabeças se viraram para mim novamente. Suavizei minha voz. Agradeço a preocupação. Eu apenas torci meu tornozelo esta manhã. Tenho uma apresentação importante e preferiria terminar meu trabalho primeiro. Adrian permaneceu em silêncio por vários longos segundos. Homens poderosos preenchem o silêncio porque isso os deixa desconfortáveis. Ele parecia perfeitamente disposto a deixá-lo crescer até que alguém mais cedesse primeiro. Fui eu quem desviou o olhar. Muito bem, disse ele, por fim. Começaremos. A reunião começou como se nada incomum tivesse acontecido. Relatórios financeiros apareceram na tela. Previsões de mercado preencheram a sala. Executivos discutiram números que valiam mais dinheiro do que eu poderia ganhar em várias vidas. Concentrei-me nas minhas anotações, grata por ninguém esperar que eu falasse durante a apresentação de abertura. Quanto menos atenção eu atraísse, melhor. Mas a cada poucos minutos, eu sentia. Os olhos dele, nunca constantes, nunca óbvios, apenas o suficiente para me lembrar que ele não havia esquecido o que vira. Passaram-se 40 minutos antes que eu fosse chamada para apresentar a proposta de reabilitação comunitária que minha organização sem fins lucrativos havia passado quase um ano desenvolvendo. Levantei-me cuidadosamente, mantendo a maior parte do peso na minha perna direita. Minhas mãos permaneceram firmes enquanto eu conectava meu laptop. Minha voz nunca tremeu. Expliquei como a fisioterapia acessível poderia reduzir os custos médicos de longo prazo para famílias trabalhadoras. Responde a perguntas sobre financiamento, pessoal e resultados dos pacientes. Por alguns minutos preciosos, ninguém olhou para o jeito que eu estava em pé. Eles ouviram o que eu sabia. Isso importava mais do que qualquer outra coisa. Quando terminei, aplausos educados preencheram a sala. Um executivo se inclinou para Adrian. Proposta impressionante. Adrian nunca olhou para a apresentação na tela. Ele olhou apenas para mim. Quantos degraus você subiu antes de vir para cá? A pergunta atingiu mais forte do que qualquer crítica poderia ter feito. Pisquei. Com licença. O elevador no lobby leste está fora de serviço desde o meio-dia. Esta sala de conferências fica no 34º andar. Você chegou pela entrada leste. A segurança confirmou. Minha fala travou. Eu não tinha notado a recepção. Não tinha imaginado que alguém se importaria com qual entrada eu usava. E eu respondi cuidadosamente. Essa não foi minha pergunta. Sua voz nunca mudou. Quantos lances? Engoli em seco. 34. A sala ficou em silêncio novamente. Uma mulher cobriu a boca em descrença. Alguém resmungou que era impossível. Adrian finalmente se levantou da cadeira. Ele caminhou em minha direção lentamente, parando perto o suficiente para notar algo que ninguém mais conseguia ver. Uma pequena gota de chuva escorreu da barra do meu casaco no chão de mármore, exceto que não era chuva. Seus olhos baixaram por apenas um instante antes de voltarem para os meus. Você não se machucou esta manhã, disse ele calmamente. Você tem fingido por muito mais tempo do que isso. E pela primeira vez desde que esse pesadelo começara, percebi que alguém havia começado a fazer as perguntas que eu passara meses implorando para que ninguém fizesse. Eu deveria ter negado tudo. Eu deveria ter rido, culpado um acidente de caminhada, uma calçada escorregadia, qualquer coisa comum o suficiente para encerrar a conversa. Em vez disso, fiz a única coisa que me manteve viva por meses. Fiquei quieta. O silêncio se tornara minha resposta mais segura, porque o silêncio nunca traía ninguém. Adrian Moretti me observou sem impaciência, como se já tivesse aceitado que a verdade chegaria em seu próprio tempo. Ao nosso redor, executivos se mexeram desconfortavelmente, fingindo organizar papéis que não prendiam mais a atenção de ninguém. Finalmente, limpei a garganta. Isso tem algo a ver com a proposta? Perguntei. Porque senão, prefiro voltar a discutir o programa de reabilitação. Um leve sorriso tocou um canto da boca de Adrian. Não era divertimento. Parecia mais respeito. A maioria das pessoas perguntaria por que estou interessada.
disse ele. Você está me pedindo para mudar de assunto. Minha vida pessoal não faz parte desta reunião. Talvez, ele juntou as mãos. Mas quando alguém sobe 34 lances de escada em vez de pedir ajuda, eu paro de acreditar que o problema é pessoal. A sala ficou impossivelmente parada. Peguei meu laptop e fechei a tela antes que alguém notasse que minhas mãos começaram a tremer. Obrigada pelo seu tempo, disse eu. Se não houver mais perguntas, devo ir. Ninguém respondeu. Adrian simplesmente acenou com a cabeça uma vez. Pode ir? O alívio me invadiu tão subitamente que quase me deixou tonta. Virei-me em direção à saída, mantendo meu passo medido, embora cada passo enviasse outro aviso através do meu tornozelo inchado. As portas deslizaram com um leve toque. Atravessei o corredor, passei por uma fileira de janelas do chão ao teto, com vista para a chuva, e, finalmente, me permiti uma respiração lenta. Então ouvi passos atrás de mim, não apressados, não ameaçadores, deliberados. Eu não precisei me virar para saber quem era. Senhorita Bennet. Parei, mas não o encarei. Sim, você mentiu 3 vezes em menos de 1 hora. Fechei os olhos. Parece exaustivo manter a contagem. Faz parte do meu trabalho. Quase ri, apesar de mim. Eu pensei que o seu trabalho fosse investimentos. Observar pessoas é o investimento. Sua resposta pairou entre nós. Finalmente me virei para encará-lo. De perto, ele parecia menos intimidante do que na mesa de conferências. Mais atento, mais humano. Isso, de alguma forma, me incomodou ainda mais. Você está enganado, disse eu suavemente. Eu torci meu tornozelo. É só isso. Ele olhou para minha mão esquerda. Seu relógio parou às 8h17. Instintivamente, olhei para baixo. O ponteiro dos segundos estava congelado. Eu tinha esquecido dele. Danos pela água, respondi rapidamente. Talvez. Seus olhos voltaram para os meus. Ou talvez tenha sido exatamente a hora em que algo aconteceu que você não quer que ninguém saiba. Meu coração tropeçou. 8h17. Eu nunca tinha falado a hora. Ninguém poderia saber por que o relógio parou. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele vibrou. Ele leu uma mensagem sem mudar a expressão, então bloqueou a tela. Interessante, murmurou ele. O quê? Perguntei antes que pudesse me impedir. A segurança do prédio revisou as câmeras desta tarde. Meu estômago apertou. E de acordo com as filmagens, você não chegou sozinha. Todo o calor deixou meu rosto. Isso era impossível. Eu tinha certeza de que ninguém me seguiu pelo saguão. Lembrei de verificar 2 vezes antes de entrar no prédio. Adrian me estudou mais cuidadosamente do que o próprio relatório de segurança. Quem você estava procurando quando as portas do elevador se abriram? Perguntou ele calmamente. Eu não podia responder porque não estava mais pensando nele. Estava pensando na mulher de casaco cinza que ficara do outro lado da rua naquela manhã, fingindo ler um jornal, enquanto observava meu apartamento. Eu tinha me convencido de que era apenas minha imaginação. Mas se as câmeras viram alguém comigo, então a imaginação não tinha nada a ver com isso. E pela primeira vez, percebi que não tinha entrado naquele prédio para escapar de quem me seguia. Eu os tinha guiado sem saber exatamente para onde eles queriam ir. Meu primeiro instinto foi fugir. Meu segundo foi fingir que nunca tinha ouvido ele mencionar as filmagens de segurança. Nenhuma das opções mudaria o fato de que meu batimento cardíaco havia se tornado alto o suficiente para abafar a chuva batendo nas paredes de vidro ao nosso redor. Forcei-me a respirar lentamente. Você está enganado, disse eu. Ninguém entrou comigo. Adrian não discutiu. Ele simplesmente estendeu a mão para o casaco, tirou o telefone e o segurou onde eu podia ver a tela. Não era uma fotografia. Era uma gravação de segurança pausada do saguão, de menos de 1 hora antes. Lá estava eu, passando pela porta giratória com a cabeça baixa contra a chuva. 3 segundos depois, uma mulher vestindo um casaco cinza entrou atrás de mim. Ela nunca olhou para a recepção. Ela nunca se aproximou dos elevadores. Ela apenas me observou. O vídeo terminou antes que eu pudesse ver para onde ela foi. Um arrepio se espalhou pelos meus ombros, apesar do calor dentro do prédio. Eu não a conheço, sussurrei. Adrian estudou meu rosto em vez da tela. Acredito que você ache que não. Sua resposta fez ainda menos sentido. O que isso significa?
Significa que observadores profissionais raramente querem ser lembrados. Desviei o olhar para a cidade abaixo. Luzes de táxis amarelos flutuavam na chuva como estrelas distantes. Em algum lugar lá embaixo estava meu apartamento, meu pequeno escritório, minha vida comum que não parecia mais comum. Senhor Moretti, disse eu cuidadosamente, se isso é alguma preocupação de segurança, agradeço o aviso, mas posso lidar com meus próprios problemas. Ele dobrou o telefone e o guardou no bolso. Essa frase explica por que você subiu 34 lances de escada. Antes que eu pudesse responder, um de seus assistentes apressou-se pelo corredor com um tablet. Ele parou ao lado de Adrian, falando baixo o suficiente para que eu não o ouvisse. Senhor, há outro problema. Adrian aceitou o tablet sem dizer uma palavra. Sua expressão permaneceu controlada, mas notei um leve aperto em volta dos olhos. Ele virou a tela para si por apenas um momento, antes de bloqueá-la novamente. O que aconteceu? Perguntei antes de pensar. Ele olhou para mim por um longo segundo. Alguém solicitou acesso ao registro de visitantes de hoje. Meu estômago apertou. Isso é incomum? Muito. Ele fez uma pausa. O pedido foi submetido 20 minutos antes de você chegar. Senti o chão desaparecer sob mim. 20 minutos antes. Quem quer que estivesse me observando sabia exatamente para onde eu estava indo antes mesmo de entrar no prédio. Isso era impossível. Eu tinha aceitado o convite apenas naquela manhã, depois que outro palestrante cancelou. Ninguém fora da organização sem fins lucrativos deveria ter sabido que eu estaria ali. Deve haver um engano, murmurei. Adrian balançou a cabeça uma vez. Eu não gosto de supor coincidências. Sua voz calma deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, tornou cada pergunta sem resposta mais pesada. Vasculhei minha memória, repassando a manhã inteira. O casaco cinza, o elevador quebrado, a longa subida, a estranha sensação de que alguém estava sempre meio passo atrás de mim. Então, outro detalhe surgiu. Um entregador me chamou acidentalmente pelo meu primeiro nome do lado de fora do meu apartamento, embora eu nunca o tivesse conhecido antes. Na época, sorri e não pensei em nada. Agora parecia diferente. Cada momento comum carregava subitamente uma sombra que eu me recusara a notar. Adrian acompanhou minha expressão cuidadosamente. Você se lembrou de algo. Hesitei. Todo instinto me advertiu para não envolvê-lo. Homens poderosos sempre vinham com custos ocultos. No entanto, outra parte de mim, a parte exausta que passara meses fingindo que tudo estava sob controle, queria contar a alguém a verdade. Antes que eu pudesse decidir, todas as luzes do corredor piscaram uma vez, depois duas. O sistema de backup de emergência zumbiu suavemente acima. Pessoas dentro da sala de conferências olharam para o teto em confusão. Adrian não se moveu. Sua atenção permaneceu em mim, como se as luzes fossem a coisa menos importante que acabara de mudar. Calmamente, quase para si mesmo, ele disse: quem quer que esteja observando você, acabou de entrar neste andar. O corredor parecia estranhamente silencioso depois que as luzes se estabilizaram novamente, como se o andar inteiro tivesse prendido a respiração e esquecido de soltá-la. Vasculhei todos os reflexos nas paredes de vidro, todas as superfícies polidas, todas as sombras que se estendiam pelo chão de mármore, esperando reconhecer a mulher de casaco cinza. Vi apenas estranhos. Executivos saíram de salas de reunião carregando pastas. Recepcionistas atendiam telefones com sorrisos ensaiados. Um trabalhador de manutenção rolava um carrinho em direção ao elevador de serviço. Tudo parecia perfeitamente normal. Isso me assustou mais do que se alguém estivesse olhando diretamente para mim. Adrian olhou para a interseção do corredor, depois de volta para mim. Fique aqui, quase ri. Você me conhece há menos de uma hora. Tempo suficiente para saber que você vai ignorar bons conselhos. Você está certo. Ajustei a alça da minha pasta. Estou indo embora. Virei-me para os elevadores principais antes que ele pudesse me parar. Meu tornozelo protestou imediatamente, mas recusei-me a diminuir a velocidade. Quanto mais rápido eu chegasse à rua, mais rápido eu poderia desaparecer na cidade onde milhões de pessoas se misturavam à multidão todos os dias. No meio do corredor,
as portas do elevador se abriram com um leve toque. Duas mulheres saíram, falando sobre reservas para o jantar. Um homem de terno azul verificou o relógio enquanto passava apressado por mim. Nada parecia incomum até que notei o carrinho de manutenção. Não estava mais onde eu o vira momentos antes. Agora, estava diretamente ao lado do elevador que pretendia usar. O trabalhador tinha ido embora. Algo sobre aquele detalhe se instalou pesadamente em minha mente. Não porque fosse suspeito por si só, mas porque meus instintos, aqueles que passei meses ignorando, de repente se recusaram a ficar quietos. Parei de andar. Atrás de mim, Adrian notou. "O que foi?" ele perguntou. "Não sei." Eu odiei como minha própria voz soava incerta. Aquele carrinho estava mais longe no corredor. Adrian seguiu meu olhar sem dizer uma palavra. Um de seus seguranças apareceu quase instantaneamente, como se estivesse esperando fora do meu campo de visão. Adrian acenou uma vez para o carrinho sem supervisão. O homem atravessou o corredor, examinou-o por apenas alguns segundos, então o afastou silenciosamente sem abrir uma única gaveta. Ele voltou e se inclinou perto o suficiente para falar privadamente. Adrian ouviu sem interromper. Sua expressão nunca mudou, mas quando o guarda terminou, Adrian o dispensou com um leve aceno e voltou para mim. "Vamos pegar outro elevador", disse ele. "Por quê?" "Porque este foi intencionalmente colocado fora de serviço." Franzi a testa. "Por quem?" "É exatamente isso que pretendo descobrir." Entramos em um elevador privativo que exigia um guarda de segurança. Enquanto as portas se fechavam, finalmente expirei. O silêncio dentro do carro parecia mais pesado do que o barulho lá fora. O elevador começou sua descida lenta. 33, 32, 31. Observei os números brilhantes mudarem um a um. "Você acha que alguém planejou isso?" perguntei calmamente. Adrian respondeu sem desviar o olhar do display. "Planejar deixa padrões. Você continua dizendo coisas como se fossem óbvias. Somente depois de muitos anos cometendo erros caros." Virei-me para ele. Era a primeira coisa pessoal que ele admitia desde que nos conhecemos. "Você cometeu erros." Ele deu um sorriso mínimo, mais do que admito publicamente. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, ele atendeu imediatamente. Ele ouviu em completo silêncio por quase 20 segundos. Então ele falou apenas 6 palavras. "Envie-me os arquivos de visitantes arquivados." Meu pulso acelerou. Quando ele terminou a ligação, procurei em seu rosto algum indício de tranquilidade. Em vez disso, encontrei preocupação. Preocupação genuína. "O que eles encontraram?" perguntei. Ele olhou para mim com uma intensidade que fez o elevador parecer subitamente muito menor. "Claire", disse ele calmamente, usando meu primeiro nome pela primeira vez. "Seu nome apareceu em nossos registros de visitantes 6 meses atrás." Fiquei olhando para ele em descrença. "Isso é impossível." Eu também pensei. O elevador chegou ao saguão com um leve toque, mas nenhum de nós se moveu porque uma pergunta agora superava todos os outros mistérios. Se eu nunca tinha estado naquele prédio antes de hoje, quem tinha assinado meu nome no mundo de Adrian Moretti meio ano antes? As portas do elevador se abriram, mas nenhum de nós entrou no saguão. Meu nome ecoou em minha mente mais alto do que o suave toque anunciando nossa chegada. 6 meses atrás, vasculhei cada canto da minha memória, todas as terças-feiras comuns, todos os eventos voluntários, todos os arrecadadores de fundos de hospitais, todas as conferências que eu havia comparecido, esperando que algo me conectasse a este prédio. "Nada. Você está com a pessoa errada", disse eu calmamente. "Nunca estive aqui antes de hoje." Adrian manteve meu olhar por um longo momento. "Eu acredito em você." Aquela resposta me surpreendeu mais do que o registro de visitantes em si. "Então por que ainda estamos aqui?" "Porque alguém queria que eu acreditasse que você tinha estado aqui." Suas palavras se instalaram pesadamente entre nós. Finalmente entramos no saguão, onde o ritmo dos negócios diários continuava como se nada incomum tivesse acontecido. Pessoas atravessavam o piso de mármore carregando xícaras de café e pastas. A chuva escorria pela entrada de vidro, enquanto táxis amarelos se alinhavam na calçada do lado de fora. Era o tipo de tarde comum,
que poderia esconder segredos extraordinários sem que ninguém notasse. Adrian gesticulou em direção a uma área de estar mais tranquila perto das janelas. 5 minutos, disse ele. Então você pode decidir se vai embora. Eu deveria ter saído imediatamente. Cada parte sensata de mim sabia que se envolver no mistério de outra pessoa só complicaria minha própria vida. No entanto, algo dentro de mim precisava entender por que meu nome havia aparecido em registros que eu nunca tinha assinado. Sentei-me cuidadosamente, mantendo meu tornozelo ferido, esticado sob a cadeira. Adrian permaneceu de pé. Colocou um tablet seguro na mesa entre nós e abriu um documento escaneado, datado exatamente de 6 meses antes. Lá estava, Claire Bennett, meu endereço, meu número de telefone, até mesmo minha assinatura. Fiquei olhando para ele até que as letras se borraram. Essa não é a minha caligrafia, sussurrei. Mas todo o resto está correto. Exatamente, respondeu Adrian. Alguém sabia o suficiente sobre você para criar uma identidade convincente. Olhei mais de perto. A assinatura parecia a minha à primeira vista, mas a forma do C maiúsculo curvava-se de maneira diferente. O T, final em Bennett, cruzava muito alto. Pequenos detalhes que a maioria das pessoas nunca notaria. Eu notei porque assinei milhares de prontuários de pacientes. Quem quer que tenha feito isso praticou, murmurei. Adrian acenou com a cabeça uma vez. Falsificações profissionais raramente copiam a perfeição. Elas copiam a familiaridade. Recostei-me, tentando desacelerar minha respiração. O que aconteceu no dia em que isso foi assinado pela primeira vez desde que nos conhecemos? Adrian hesitou. Durou apenas 1 segundo, mas eu o vi. Alguém solicitou acesso a registros de propriedade arquivados conectados a uma de minhas fundações de caridade. Eles os receberam? Não. Por quê? Ele olhou pelas janelas cobertas de chuva antes de responder. Porque eu mesmo neguei o pedido. Franzi a testa. Você se lembra de um visitante de 6 meses atrás? Eu me lembro de pedidos incomuns. Meus pensamentos correram. Registros de propriedade, fundação de caridade, nada disso significava nada para mim. Eu tinha passado minha carreira ajudando pacientes a se recuperarem de lesões, não investigando imóveis. Tem que haver um engano, disse eu novamente. Nunca pesquisei sua fundação. Adrian finalmente se sentou à minha frente. Sua voz ficou mais baixa do que antes. Claire, diga-me algo honestamente. 6 meses atrás, alguém lhe pediu para ser voluntária em um evento de saúde comunitária fora de Manhattan. A pergunta me pegou completamente de surpresa. Uma memória surgiu quase instantaneamente. Uma pequena clínica de extensão em Newark. Um cancelamento de última hora. Um coordenador voluntário que eu nunca tinha conhecido antes. Lentamente, assenti. Sim. Adrian não parecia surpreso. Alguém fotografou os voluntários naquele dia? Meu batimento cardíaco acelerou. Tinham fotografado. Lembrei-me de ficar ao lado de um banner enquanto alguém com uma câmera nos agradecia por apoiar famílias locais. Na época, parecia inofensivo. De repente, cada detalhe esquecido voltou com clareza aterradora. Como você soube desse evento? Perguntei. Adrian juntou as mãos e respondeu com uma calma que, de alguma forma, tornou a verdade ainda mais perturbadora. Porque a pessoa que organizou aquela clínica desapareceu na manhã seguinte, usando seu nome dentro do meu prédio. E até hoje, eu acreditei que você era quem tinha entrado no meu prédio. A memória se recusava a me deixar. Eu ainda conseguia imaginar as mesas dobráveis, as caixas de papelão cheias de suprimentos doados, as crianças rindo, enquanto os voluntários distribuíam água engarrafada e frutas frescas. Tinha sido um sábado comum, uma boa ação entre centenas. Eu nunca imaginei que aquele dia pudesse me seguir até uma sala com vista para Manhattan 6 meses depois. Eu me voluntariei apenas por 4 horas, disse eu calmamente. Tratei costas doendo, joelhos torcidos e pais exaustos que estavam de pé o dia todo. Nunca conheci ninguém conectado a você. Adrian ouviu sem interromper. É exatamente por isso que escolheram você. Ninguém questiona alguém que passa seus fins de semana ajudando estranhos. Suas palavras se instalaram desconfortavelmente no meu peito.
Elas não soavam cínicas, soavam experientes. Olhei novamente para o registro de visitantes forjado exibido no tablet. Cada detalhe fora cuidadosamente emprestado da minha vida, mas nenhum deles me pertencia. Quem quer que o tivesse criado não queria se tornar Claire Bennett. Eles só precisavam que o mundo acreditasse que Claire Bennett tinha entrado no prédio de Adrian Moretti. O que era tão importante nesses registros de propriedade? Perguntei finalmente. Adrian apoiou os cotovelos levemente na mesa. Um edifício. Apenas um. Um centro comunitário abandonado em Newark. Meu batimento cardíaco desacelerou em vez de acelerar. Newark. A clínica voluntária acontecera a menos de 3 quarteirões de distância. Isso não pode ser coincidência, sussurrei. Adrian assentiu. Parece que acreditei em coincidências anos atrás. Ele destravou outro documento e virou a tela para mim. A fotografia mostrava um prédio de tijolos envelhecido com janelas tapadas, murais desbotados e um playground coberto de vegetação atrás de uma cerca de arame. Parecia esquecido, comum, exatamente o tipo de lugar que a maioria das pessoas passaria sem nem olhar 2 vezes. Nossa fundação o comprou há quase 10 anos, explicou Adrian. O plano era reformá-lo em um centro de reabilitação. Fiquei olhando para a imagem. Nunca aconteceu. Não. Por quê? Ele olhou para a chuva antes de responder. Porque alguém me convenceu de que o projeto não importava mais. Sua voz permaneceu calma, mas notei algo novo por baixo dela. Arrependimento. Arrependimento genuíno. Aprovei o financiamento para outros desenvolvimentos em vez disso. Projetos maiores, projetos mais visíveis. Acreditei que estava tomando a decisão responsável. Ele fez uma breve pausa. Eu estava errado. Aquela confissão me surpreendeu. Pessoas poderosas raramente admitiam erros, especialmente para estranhos. Você disse que alguém solicitou esses registros. Sim. Eles queriam o prédio? Adrian balançou a cabeça. Não o prédio em si, algo conectado ao seu proprietário original. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, a recepcionista apressou-se em nossa mesa, carregando um pequeno envelope selado. Senhor Moretti, disse ela cuidadosamente. Isto foi deixado na recepção há alguns minutos. Ninguém viu quem o entregou. Adrian aceitou o envelope, mas não o abriu imediatamente. Em vez disso, examinou a frente. Não havia selo, nem remetente, apenas 2 palavras escritas à mão. Claire Bennett. Meu nome. Fiquei olhando para ele, certa de que nunca tinha visto a caligrafia antes. Adrian deslizou o envelope pela mesa sem quebrar o selo. Está endereçado a você. Meus dedos hesitaram sobre o papel. Eu não esperava nada. Eu sei. Abri cuidadosamente o envelope e retirei uma única folha dobrada. Não havia palavras ameaçadoras, nem exigências. Apenas uma fotografia colorida que claramente havia sido impressa de uma câmera antiga. Mostrava a clínica voluntária de 6 meses atrás. Dezenas de pessoas sorrindo preenchiam o quadro. À primeira vista, parecia inofensivo. Então, notei alguém ao fundo, perto da cerca do centro comunitário. Um homem usando um boné de beisebol azul marinho não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando diretamente para mim. Senti minha respiração falhar. Eu me lembro dele, sussurrei. Adrian se inclinou. Quem é ele? Lentamente balancei a cabeça. Não sei o nome dele. Meus olhos permaneceram fixos na fotografia, mas ele não estava assistindo ao evento. Engoli em seco, enquanto outra memória esquecida retornava com clareza perfeita. Ele estava contando cada pessoa que entrou naquele prédio. E acho que fui a única que ele nunca parou de observar. A fotografia permaneceu em minhas mãos muito depois que todos os outros pararam de falar. Os voluntários sorridentes se borraram no fundo até que apenas um rosto importava. O homem do boné de beisebol azul marinho não estava participando. Ele não estava esperando suprimentos. Ele não estava observando as crianças. Ele estava me observando. Eu deveria ter notado ele, sussurrei. Adrian balançou a cabeça gentilmente. Não, você notou as pessoas que precisavam de ajuda. É exatamente por isso que você perdeu a única pessoa que não precisava. Sua resposta ficou comigo. Não foi uma crítica, foi uma observação. Talvez a bondade sempre viesse com pontos cegos. Talvez esse fosse o preço de acreditar que o mundo merecia confiança. Virei cuidadosamente a fotografia.
Não havia nada escrito no verso, exceto uma data. Corresponde ao dia da clínica voluntária. Tem que haver outro motivo, disse eu. Ninguém constrói uma identidade falsa em torno de alguém por acidente. Adrian permaneceu pensativo por vários segundos. Conte-me tudo o que você se lembra daquele dia. Não o que parecia importante. Os detalhes que pareciam comuns demais para importar. Fechei os olhos. As memórias voltaram uma a uma. O cheiro de café fresco vindo de uma mesa dobrável. Uma garotinha insistindo que eu ficasse com a pulseira da amizade que ela fizera de fio azul e branco. Um homem idoso recusando tratamento até que todas as crianças tivessem sido atendidas primeiro. Então outra imagem surgiu. Havia uma sala de armazenamento, disse eu calmamente. Adrian se inclinou. Continue. Um dos coordenadores voluntários me pediu para destravá-la porque minhas mãos estavam cheias de suprimentos médicos. Ele disse que sua chave estava faltando. Você entrou? Apenas por 1 minuto. Vasculhei minha memória cuidadosamente. Havia antigos arquivos contra uma parede e dezenas de caixas empoeiradas marcadas para doação. Nada incomum. Adrian fez a próxima pergunta sem hesitar. Você deixou algo para trás? Imediatamente balancei a cabeça. Então parei. Meu batimento cardíaco acelerou. Na verdade, o quê? Meu crachá de voluntária desapareceu antes de eu ir para casa. Eu tinha esquecido completamente dele, porque os organizadores me disseram que imprimiriam outro se eu me voluntariasse novamente. Parecia completamente sem importância. Adrian não parecia surpreso. Alguém queria um item conectado à sua identidade. Um crachá de papel? Perguntei. Ele só tinha meu nome. Às vezes, um nome é o suficiente. Seu telefone vibrou mais uma vez. Desta vez, ele o colocou no viva voz. Senhor, disse um de seus investigadores. Terminamos de revisar os arquivos arquivados do centro comunitário. Adrian respondeu calmamente. O que vocês encontraram? A sala de armazenamento continha registros de propriedade até a semana após o evento voluntário. Eles desapareceram antes do fechamento oficial do projeto de renovação. Meu pulso acelerou novamente. Registros de propriedade? Repetiu eu baixinho. Adrian assentiu. Os mesmos registros que alguém tentou acessar usando sua identidade. O investigador continuou. Há mais uma coisa. Identificamos o homem usando o boné de beisebol azul marinho na fotografia. Nenhum de nós falou. Ele foi contratado sob um nome falso por apenas 1 dia. Rastreamos o pagamento a uma empresa de consultoria que já não existe. Adrian franziu a testa levemente. Quem criou a empresa? Vários segundos de silêncio se seguiram antes que o investigador respondesse. Essa é a parte estranha. Todos os documentos conectados a ela foram legalmente dissolvidos anos atrás, exceto por um contrato sobrevivente assinado por um gerente de projeto. Adrian olhou diretamente para mim antes de fazer a pergunta final. Qual assinatura está nesse contrato? A resposta veio tão baixinho que eu quase desejei ter imaginado. Adrian, disse o investigador, é a sua. A sala ao redor desapareceu. Fiquei olhando para ele, esperando que ele negasse, que explicasse que devia haver outra falsificação, outro mal-entendido. Em vez disso, ele baixou os olhos pela primeira vez desde que nos conhecemos. E naquele único momento, percebi que o mistério ao meu redor não era mais apenas sobre alguém roubar minha identidade. De alguma forma, sem nunca saber, eu tinha entrado na única decisão do passado de Adrian Moretti que ele passara 6 anos tentando esquecer. Por vários segundos, nenhum de nós falou. A chuva lá fora continuou a deslizar pelo vidro em lentas linhas prateadas, como se a própria cidade tivesse decidido esperar por uma resposta. Adrian permaneceu perfeitamente imóvel, seus olhos fixos na fotografia que repousava entre nós. Ele não se parecia em nada com o homem que entrara na sala de conferências naquela tarde, com confiança completa. Pela primeira vez, vi o peso de uma decisão que ele nunca poderia voltar atrás. Diga-me a verdade, disse eu calmamente. Você assinou esse contrato? Ele acenou com a cabeça uma vez. Sim. A única palavra pousou com surpreendente gentileza. Não havia desculpa escondida nela. Nenhuma tentativa de transferir responsabilidade. Eu aprovei a transferência dessa propriedade há 6 anos porque acreditei que o projeto seria reconstruído em um lugar maior.
em um lugar que pudesse servir mais famílias. Ele fez uma pausa antes de continuar. A recomendação veio de alguém em quem eu confiava completamente. Olhei para a fotografia do centro comunitário abandonado, mas ele nunca aconteceu. Não. Sua voz ficou mais suave. O financiamento desapareceu em empresas que pareciam legítimas no papel. Quando descobrimos o engano, o centro comunitário já tinha fechado. As pessoas responsáveis desapareceram antes que alguém entendesse o que tinha acontecido. Soltei um lento suspiro. E você se culpou? Adrian não respondeu imediatamente. Ele simplesmente olhou pelas janelas cobertas de chuva em direção ao horizonte. O poder não o protege de tomar a decisão errada, disse ele finalmente. Às vezes, ele apenas dá às suas falhas uma sombra mais longa. Essas palavras ficaram comigo porque soaram dolorosamente honestas. Eu tinha passado meses acreditando que estava carregando meu fardo sozinha. Sentada à frente dele, percebi que a dor nem sempre se anunciava. Às vezes, usava um terno caro e falava com perfeita compostura. Meu tornozelo ferido ainda latejava sob a mesa, mas pela primeira vez naquele dia, ele não parecia mais o centro da história. A clínica voluntária, disse eu. Eu disse que foi organizada para trazer alguém de volta a esses registros. Adrian assentiu. E alguém usou sua identidade porque você representava confiança. Ninguém questiona a mulher que passa seus fins de semana ajudando estranhos. Quase ri, apesar de tudo. Isso ainda parece injusto. É. Antes que qualquer um de nós pudesse continuar, o investigador ligou novamente. Adrian atendeu imediatamente. Há uma última atualização, disse o investigador. Encontramos a proposta de renovação original que nunca foi concluída. Adrian permaneceu em silêncio. O projeto foi concebido como um centro de reabilitação física com programas de terapia comunitária para famílias em recuperação de lesões graves. Minha respiração falhou. Reabilitação, o próprio trabalho ao qual eu dedicara minha carreira. O investigador continuou. O diretor original acreditava que o centro precisava de alguém que entendesse de cura antes de negócios. Há uma nota escrita à mão, anexada à proposta. Adrian perguntou calmamente. O que diz? Papéis farfalharam do outro lado da linha. Então o investigador leu a frase desbotada em voz alta. Um dia, alguém terminará o que começamos. Encontre a pessoa que ajuda as pessoas a andar novamente. A ligação terminou. Nenhum de nós se moveu. Meus olhos vagaram da fotografia para a proposta de reabilitação ainda exibida no tablet. Cada evento estranho do dia, de repente apontava para o mesmo lugar esquecido. A identidade forjada, o crachá desaparecido, os registros de visitantes, o edifício abandonado, nada disso fora aleatório. Alguém passara meses colocando peças de um quebra-cabeça onde apenas nós poderíamos encontrá-las juntos. Adrian fechou lentamente o tablet e olhou para mim com uma expressão completamente diferente da que eu vira pela primeira vez na sala de conferências. Não restava cálculo, apenas uma calma certeza. Claire, disse ele, não posso mudar o erro que cometi há 6 anos. Encontrei seus olhos sem desviar o olhar. Não, ele deu um pequeno aceno. Mas se alguém trabalhou tanto para nos trazer à mesma mesa, acredito que eles queriam que terminássemos o que todos os outros abandonaram. Lancei um último olhar para a fotografia do centro comunitário esquecido, depois me levantei cuidadosamente, apesar da dor no meu tornozelo. Desta vez, não pedi desculpas por me mover lentamente. Simplesmente dei um passo cuidadoso para frente, porque finalmente entendi que as pessoas mais fortes não são aquelas que nunca carregam dor. São aquelas que escolhem continuar andando até que essa dor se torne a de outra pessoa.